dia. Vamos para mais uma aula de técnicas de vendas e varejo. Pessoal, com relação às atividades, tá? O prazo final para... E aí, tudo bem? Beleza. Gente, com relação às atividades, então o prazo final para a conclusão delas foi até essa semana. A professora Ana me enviou os vídeos. Quem enviou, enviou. Quem não enviou, não envie mais. Quinta-feira, a gente vai fazer a atividade de recuperação, tá bom? Provavelmente vai ser em forma de prova. Eu vou entregar o link para vocês. E durante a aula vocês vão estar realizando. Todo mundo consegue utilizar o celular em sala? Perfeito. Então daí na sexta não, na quinta-feira, a gente vai estar realizando a atividade avaliativa de recuperação, tá ok? Amanhã, professora, tá certo o adiantamento da aula? Você mutou, né? Oi, pode falar. Agora pode falar, agora eu tô ouvindo. Perfeito, então. Então, combinado. Já conversei com a minha chefe. Ela já autorizou também o adiantamento da aula, tá bom? Mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Pessoal, para a aula de hoje, o que eu planejei? A gente vai falar um pouco sobre canais de vendas, certo? Então, essa semana a gente vai ver canais de vendas físicos. Na semana que vem, canais de vendas digitais, beleza? Com relação a canais de vendas físicos, o que seria, né? São os caminhos pelos quais o produto ou serviço chega ao consumidor final. Eles dividem-se em físicos e digitais. E aqui o foco nessa aula, a gente vai estar vendo um pouco sobre os canais de vendas físicos. Aí nas próximas aulas, a gente vai estar vendo um pouco sobre os canais de vendas digitais, beleza? Então, qual é a importância dos canais de vendas físicos? Contato direto com o cliente, experiência da compra presencial e o fortalecimento do relacionamento e confiança. Quando vocês vão comprar algum produto ou serviço, quando vocês vão realizar, né? Qual é o meio que vocês preferem comprar com mais frequência? Físico ou digital? E aí? Físico. E qual que é o motivo da compra de forma física? Exatamente. Então, assim, a forma de venda física, né? Quando a gente compra de forma física, a gente tem uma experiência no momento que está comprando um determinado produto. Então, isso auxilia numa experiência de compra pessoal mesmo, né? Quando você consegue pegar em algo tangível, ver o seu material, ver a qualidade dele, é até mais fácil para a gente, enquanto dentro da disciplina de técnicas de vendas, realizar o processo de compra e venda de determinados produtos, certo? E também ocorre aquela questão que se você começar a comprar com determinada frequência em determinado local, você vai começar a criar um vínculo com esse local. Então, a sua preferência de compra sempre vai ser lá, porque você sabe que os produtos são de boa qualidade, que você consegue comprar um produto que não vai te trazer um pós-venda que seja arremetido a algo ruim, né? E daí a gente tem alguns tipos de canais físicos que são utilizados. O primeiro deles aqui, a gente tem lojas próprias, aí nós temos franquias,
distribuidores, representantes comerciais e as vendas porta a porta, certo? Lojas próprias. Então, tem um total controle da experiência de compra, que como a gente falou anteriormente, né? Então é muito mais fácil a gente comprar o produto dentro de uma loja física, ter a experiência de compra, verificar o material, a qualidade e tudo mais. Um dos exemplos, quais lojas de departamento mais maiores que vocês têm aí? Alguém pode me dizer? E aí, gente? Loja de departamento, tipo Renner, é, C&A, tem alguma loja aí grande? Não? Qual que é a loja que vocês costumam comprar as roupas, calçado? Professor, chegou aqui em Ortigueira uma loja grande que é a Veste 10. Ah, Veste 10, aham. Tem a Multiloja A também. Multiloja. Magazine Luiza tem aí também? A qual, professor? Magazine Luiza. É, e quando a gente se trata de mercado, por exemplo, quais são os principais mercados aí? Ah, aliás, Ortigueira fica próximo da onde? De Londrina ou de Maringá? De Ponta Grossa. Ponta Grossa? Ponta Grossa, Pedro Borba. Ah, tá. Mas ainda mesmo assim é longinho, né? Gosto muito, professor, é excelente forma. E Lima com Borba, aonde que vocês vão mais pra... Hum. É, então aqui, ó, eu trouxe exemplos de lojas próprias e eu tava perguntando pra vocês, porque pra saber qual que é a realidade, né? De lojas grandes de departamento que vocês podem ter contato. Por exemplo, a, não tem como comparar, né? Aqui, Curitiba, por ser capital, tem todo tipo de loja que vocês podem pensar. Mas essa Veste 10 tem aqui em Curitiba também, e é uma loja bem grande de departamento, que é uma loja bem popular. E dá para comprar vários produtos lá com um valor mais acessível. Essa questão das lojas próprias, ela ajuda na criação da identidade da marca e também ajuda na relação de confiabilidade com o cliente. Essa confiabilidade, ela se dá justamente, por exemplo, no caso de vocês, né, cidades mais interioranas, né, do interior. É, essas cidades, as lojas que são menores, mais pequenas, elas têm uma identidade de marca naquela região e elas conseguem ter uma relação com os clientes, o público-alvo, muito intrínseca, né? É, porque é a única referência que normalmente às vezes tem dentro da cidade para compra. Vocês podem até conhecer outras marcas, mas vocês infelizmente não vão ter o acesso a essas outras marcas devido a uma questão de logística, né? E o que hoje em dia vocês podem ainda mesmo assim ter o acesso quando a gente for é, ver tiver aula de canais digitais. é, a gente vai ver que dá para ter o acesso a essas lojas, só que de uma forma digital, mas da forma física é a melhor experiência que vocês vão ter, certo? Alguém já ouviu falar em franquia? Já? Fale aí, o que que é franquia então? Desculpa, repete. É um negócio bem grande com um monte de coisa.
Tá. É, vocês conhecem alguma franquia? Aí na cidade de vocês tem alguma franquia? Ah, que coxinha tem aí? Ó, que legal, ó, viu? É uma franquia que a gente conhece. Então, basicamente, o que que é franquia? É a expansão, opa, de marcas através de franqueados, onde eles têm que manter o padrão de atendimento e a identidade visual. Aqui em Curitiba, a gente tem vários modelos de franquias. Tem franquias de fast food, tem franquias de lojas, tem franquias de salão de beleza. A gente tem alguns salões, por exemplo, o Lady Lord é uma franquia e normalmente para abrir uma franquia do Lady Lord, na verdade para abrir qualquer franquia, você tem que pagar um aluguel da marca e todos os produtos e tudo que você utiliza tem que ser relacionado à loja principal. Tem que ser o mesmo processo que eles fazem, porque se não for, a pessoa pode deixar de ser franqueado. Aí a gente tem uns exemplos de franquia aqui, o McDonald's e o Boticário, mas a gente pode colocar ali o que coxinha ali, como o Bernardo falou, né? No caso da realidade de vocês. É, E para abrir uma franquia é muito difícil, gente? O que vocês acham? E aí, é difícil ou fácil? Professor, pode repetir a pergunta? Para abrir uma franquia é difícil ou fácil? O que vocês acham? Basicamente, para abrir a franquia, gente, vai depender do que você tem, do capital inicial que você tem para investir. Porque, primeiro, você paga pelo nome da marca, você paga pelo local, a região onde você vai montar a franquia, e você vai pagar também por exemplo, se é uma loja uma lanchonete, no caso do McDonald's, no caso do Kikoxinha, você tem que pagar pelos mesmos produtos que a loja original utiliza. Então, se você não utilizar esse material, você não pode abrir a franquia, certo? É, e tem até uma história da franquia da... Como que é o nome? A loja de chocolate ali, a Cacau Show. Que a maioria do pessoal que é franqueado tem que participar de uma seita dentro da loja. Não sei se é verdade ou se é mentira, mas os boatos estão aí, né? Continuando aqui, distribuidores. Então, são intermediários que compram em grande escala e revendem. Basicamente, eles ampliam o alcance do produto. E daí, como exemplo, temos distribuidores de bebidas, alimentos e eletrônicos. Quais são as principais distribuidoras que tem aí perto? Tem distribuidora de bebida? Óbvio, né? Tem alguma distribuidora de bebida grande aí? Não? Tem, professor, duas. Duas? Ah, legal. Distribuidoras de doce, tem na região de vocês? São João. Legal. E distribuidora de eletrônicos, tem algum aí próximo? Aham. Legal. Então, assim, por que eu pergunto essas coisas? Porque, basicamente, esses distribuidores são locais onde pessoas
Vocês já ouviram falar, sabe a diferença de atacadista e varejo, né? Eu já expliquei para vocês isso. Basicamente, o atacadista você pode comprar em grande escala. E o pessoal que vende nessas distribuidoras, muitas vezes eles compram no atacadista para poder revender em forma de distribuidores, certo? No varejo são basicamente as lojas que vocês conhecem em torno de vocês, que são supermercados, farmácias, lojas de departamentos, lanchonetes. Todas essas lojas, esses comércios são caracterizados como varejo, beleza? Aí nós temos os representantes comerciais, que são. Essa é uma profissão que vocês podem trabalhar também. É uma profissão que paga bem até, dependendo para qual marca você trabalhar. Então são profissionais que atuam como intermediários de vendas e trabalham por comissão. Normalmente eles têm representantes no setor têxtil, no calçadistas, cosméticos e também no setor de bebidas e alimentos, certo? O de bebidas, normalmente os representantes são da Ambev. Não sei se vocês já ouviram falar, que é o grande fornecedor de bebida aqui no Brasil. Mas pode ser de uma marca própria, pode ser de uma marca de bebida alcoólica, de algum refrigerante, certo? Aí nós temos também vendas porta a porta, que nada mais é que um vendedor que visita o cliente em domicílio ou empresa e ocorre a personalização do atendimento. Um exemplo é alguém conhece alguma pessoa que vende Avon, Natura, Boticário, Jequiti? E aí? Alguém conhece? Alguém conhece alguém que venda Natura, Avon ou Jequiti? Ah, então. Ela é além de ser uma vendedora, uma pessoa que vende produtos de porta a porta, ela acaba sendo também uma empreendedora, né? Porque quando você está vendendo esse tipo de produtos, você se torna o seu patrão. Então, assim, vai depender de qual foco você vai querer chegar, né? A quantidade de pessoas que você vai angariar para poder vender esses produtos e até onde a quantidade de produtos que você vai vender vai depender da sua renda lá no fim do mês. E quais são as vantagens dos canais físicos, né? Então, proximidade com o cliente, experiência sensorial, que foi o que o Bernardo falou anteriormente, né? Que é tocar, experimentar e provar. Maior credibilidade da marca, que muitas vezes, quando você tem uma loja física, o cliente vai até a sua loja e o seu produto é bom e de qualidade, você acaba criando uma confiabilidade com o seu cliente, com o seu público-alvo, e ele sempre vai retornar para comprar novos produtos. E quais são os desafios, né, dos canais físicos? Os custos operacionais, que são elevados, então, por isso que para vocês, muitas vezes, ali na região onde vocês moram, é muito difícil chegar lojas de departamentos, lojas que são maiores um pouquinho, porque os custos operacionais para essas lojas muitas vezes são muito elevados. Então é muito difícil, não tem um centro de distribuição próximo da cidade de vocês, né? Apesar que vocês falaram que estão próximo a Ponta Grossa. Então Ponta Grossa tem um centro de distribuição bem grande. Não sei o porquê Cargas d'Água, né, não tem uma loja de departamento ainda não quis abrir alguma filial aí em Ortigueira. Existe a questão da limitação geográfica. Talvez seja essa a questão, né? Porque de repente a quantidade populacional, a densidade populacional aí da região
não contempla, né, um público-alvo certeiro para poder realizar, não tem a viabilidade de abertura de comércio e a venda de produtos. E daí também existe. Oi. Na verdade, vai depender da. Lembra quando a gente teve uma aula sobre segmentação de mercado, né? E uma das segmentações que a gente faz é a segmentação geográfica. Eles vão fazer essa segmentação geográfica e vão fazer uma análise dentro dessa região para verificar a quantidade de pessoas que teriam interesse em comprar o produto que eles estão vendendo. E muitas vezes, quando a cidade é muito pequena, não há viabilidade de abrir a loja justamente por causa da quantidade de pessoas. Então, realmente, pode ter uma quantidade mínima para poder fazer a abertura do produto. Mas às vezes não precisa nem isso, porque às vezes as pessoas que moram em torno daquela região também podem serem agregados. Mas às vezes o público-alvo daquela região não é direcionado para o segmento que a empresa está vendendo o produto. Então, assim, pode ter uma limitação mínima da quantidade de pessoas, mas muitas vezes remete porque o segmento da empresa não compete com o público-alvo que tem aí na região, certo? Deu para entender, pessoal? E aí também temos a competição com os canais digitais. Lembra que eu falei para vocês, né, no início lá da aula, a questão de você não conseguir abrir as lojas naquele local, não quer dizer que você também não possa comprar naquela loja. Um exemplo claro é na Magazine Luiza, que eles, apesar de ter um custo de transporte elevado, ainda eles fazem entregas nessa região, né? Porque os custos logísticos, muitas vezes eles acabam tendo um desconto, né? O governo federal ele acaba dando um desconto menor para produtos vindos do e-commerce. Apesar que se for produtos que vêm de outros países, eles podem acabar sendo taxados também pela Receita, certo? Pessoal, por hoje eu vou parar por aqui, tá? Eita. Por hoje eu vou parar por aqui. Eu tenho uma atividade preparada para vocês para amanhã, certo? Então amanhã a gente vai ver uma atividade, vai fazer uma atividade relacionado a esses canais de distribuição físicos, tá? São algumas perguntinhas para responder, bem tranquilos. Com relação à quinta-feira, não faltem. Quem faltou hoje, avisem que vai ter atividade de recuperação, tá bom? E por hoje é só. Boa semana para vocês. Até amanhã. Amanhã aula mais cedo, às 8h50. Até mais.